Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula então. Hoje falaremos sobre os advérbios e os adjuntos adverbiais com toda essa gama de conteúdo sobre a morfologia e sobre a sintaxe das palavras que nós temos visto, né? Já há algum tempo. Vamos então iniciar agora falando na nossa página 72 sobre os adjuntos adverbiais. Nós estudamos já sobre os advérbios, sobre os adjetivos, e aqui nós vamos ver que o adjunto adverbial, ele é uma avaliação, ele é a função sintática do advérbio e da locução adverbial que nós já vimos anteriormente, ok? Ou seja, nós vamos avaliar essas palavras, essas classes de palavras dentro da frase. Qual que é o ponto de vista sintático? Como que ela se relaciona com os outros termos da oração? Ok? Então vamos lá. Página 72. Estamos aqui. E vamos dar início então a esse conteúdo. Na número 1, nós temos uma ata que foi lida na página 65, um pedaço dela, está descrito aí pra gente. Exaltou o CNI-G, dizendo ser este um conselho qualificado extremamente representativo. Saudou a todos, destacando a importância de todos os órgãos e entidades que fazem parte do conselho. Evidenciou seu desejo de contribuir e aprender principalmente com os membros mais experientes da CNI-G. Número 1. Os termos em destaque têm em comum o sufixo mente. No entanto, transmitem diferentes circunstâncias. Que informações elas dão no contexto? O extremamente dá informação, dá uma ideia de intensidade, e o principalmente, também está em destaque, dá uma ideia de modo, ok? A número 2. Com que palavras no trecho elas se relacionam? Se a gente voltar lá no texto, nós vamos ver que o extremamente, ele se relaciona diretamente com o verbo ser, não é? E, olha lá, exaltou o CNIG, dizendo ser este um conselho qualificado e extremamente representativo. Ele é extremamente representativo, então se relaciona com o verbo ser. O mesmo com a palavra principalmente, que também está em destaque. Seu desejo de contribuir e aprender, principalmente com os membros. A palavra principalmente, então, ela se refere ao contribuir e se refere ao aprender, ok? Todos os três verbos, como nos pergunta a questão 3. A que classe gramatical pertence às palavras indicadas no exercício anterior? Elas são verbos, né? O verbo ser, o verbo contribuir e o verbo aprender. Os três já estão aí no infinitivo, facílimos de identificar. Número 4. O texto poderia ser compreendido sem a presença das palavras em destaque? Sim. Volta lá no texto e tenta tirar as palavras para ver se na leitura a compreensão continua acontecendo. Olha lá, exaltou o CNG, dizendo ser este um conselho qualificado e representativo. O extremamente ali só veio trazer uma ideia de intensidade, veio dar um sentido diferente ali, mais intenso para o que eles estavam querendo dizer, né? Mesma coisa acontece com o principalmente. Então nós podemos definir. Então já peguem um marca-texto aí, como eu sempre faço em sala de aula, dá uma grifada nas definições, é muito importante para que na hora que você volte para estudar você tenha uma visualização melhor. Os termos que indicam circunstâncias de intensidade, de tempo, de lugar, de dúvida, de modo, etc., da ação verbal são chamados de adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais são representados, então, por advérbios e por locuções adverbiais. Não é mesmo? A gente viu tanto uma quanto a outra em unidades anteriores. Na página 73, continua assim. Veja os exemplos a seguir. Os conselheiros ouviram atentamente a pauta da reunião. Nós vemos que o verbo aí é a palavra ouviram. Atentamente é a outra palavra que está destacada. A pauta da reunião. Esse atentamente se refere a que palavra dentro da frase? Ao ouviram. Então, aí nós temos um advérbio. O atentamente é um advérbio de modo, a forma como ele ouviu, e está se referindo a um verbo, ok? Quando um advérbio dentro de uma frase, ele se refere a um verbo,
ele traz esse sentido, né, essas características de modo, como a gente viu lá atrás, a definição de tempo, de intensidade para o verbo ou para a locução adverbial, ele é denominado um adjunto adverbial, ok? Então, nós temos que o atentamente é um advérbio e dentro da frase, sinteticamente, ele é denominado adjunto adverbial. Próxima frase. Os conselheiros ouviram a pauta da reunião pela manhã. O pela manhã, nós temos que indica tempo. Ele é uma locução adverbial, porque é formado com mais de uma palavra, indicando circunstância de tempo. Então, nós temos aí um adjunto adverbial, se referindo aí ao ouviram. E nós temos, na 6, uma pergunta que vai trazer aí a definição, né, o resumo de tudo que nós falamos. Que tipo de informação é dada pelo advérbio e pela locução adverbial? O advérbio, então, como a gente falou, ele, atentamente, ele dá a ideia de modo, e a locução adverbial, que é o pela manhã, dá a ideia de tempo. Ok? Isso é importantíssimo vocês identificarem. 7. Agora passe para o feminino e para o singular as frases nos exemplos acima. Tá? A primeira ficaria: a conselheira ouviu atentamente a pauta da reunião, não é? E a segunda ficaria: a conselheira ouviu a pauta da reunião pela manhã. O advérbio e a locução adverbial, eles sofreram alterações no gênero e no número? Ou seja, não sofreram. Então, algo que é bom, que é importante de você gravar. A locução adverbial e o advérbio, eles não variam, ok? Nem em gênero, nem em número. Reescreva a frase: os conselheiros ouviram atentamente a pauta da reunião, substituindo o advérbio por outros advérbios ou locuções adverbiais que expressem. Aí nós vamos ver aqui agora, negação. Os conselheiros não ouviram a pauta da reunião, é só eu acrescentar o não. Esse é um advérbio. Frequência. Os conselheiros sempre ouviram a pauta da reunião, ou seja, aqui também é um advérbio de tempo, de frequência, né? E nós vemos aqui que ele diferencia advérbio de frequência e de tempo. A gente tem essa diferenciação, ok? Então, advérbio de frequência é sempre, ou seja, algo que acontece todos os dias ou o tempo inteiro, né? Eles ouvem a pauta sempre. Tempo. Os conselheiros ouviram à tarde, por exemplo, né? A pauta da reunião. À tarde seria uma locução adverbial e expressa tempo. E lugar. Os conselheiros ouviram de longe a pauta da reunião. É uma locução adverbial e expressa lugar, ok? Aqui na nossa lousa, eu coloquei para vocês outros exemplos, como a gente sempre faz, para enriquecer o nosso conteúdo e trazer também um reforço daquilo que a gente acabou de falar. Então, o adjunto adverbial, a função sintática dele é a função sintática do advérbio e da locução adverbial, né? O adjunto adverbial. O advérbio ou a locução adverbial são as classes de palavras que a gente estudou. A função delas dentro da frase, na hora de avaliá-las dentro da frase, é de serem adjuntos adverbiais, ok? Elas indicam circunstâncias de intensidade, de tempo, de lugar, de frequência, de modo, né? Isso tudo nós marcamos aí com marca-texto na apostila para ficar bem frisado. E aqui eu venho com duas frases também expressando isso, né? Quando é que acontece, essa função ocorre com a locução adverbial e quando acontece com o advérbio. A primeira aqui: à noite trabalha a cozinheira. À noite é o horário, o tempo em que ela trabalha. E é uma locução adverbial aqui, ó, duas palavrinhas indicando a circunstância de tempo. Então, nós temos aqui um advérbio, uma locução adverbial, ou seja, dentro da frase nós temos que esse termo se denomina adjunto adverbial, porque está se referindo ao verbo trabalho, indicando circunstância de tempo. Aqui, na frase 2, eu sempre amarei você. Sempre é um advérbio, né, uma palavrinha só, e indica circunstância de frequência, como a gente viu aqui também no texto, né? Na apostila, aqui na página 73. Nós temos exemplo assim. Então, a gente costuma muito ver frases assim e falar muito isso. Então, eu coloquei ela porque está muito próximo da realidade de vocês, da nossa realidade. Fica mais fácil da gente entender e pensar em outros exemplos também. Não é mesmo? Ok?
Passando aí para nossa página 74 agora, nós vamos abordar outros... Aqui, essa página aqui, ó. Ok? Nós vamos abordar aqui outros pontos referentes aí ao adjunto adverbial. E na primeira pergunta que é feita no topo da página é a seguinte: mas será que o adjunto adverbial está relacionado somente a um verbo? Vamos analisar o seguinte trecho. A ata é um documento que, ao contrário do que alguns pensam, gera um compromisso entre todos os que estavam presentes nas reuniões. Esse documento é muito mais sério do que se pode imaginar. Observe as palavras destacadas acima. Todas elas são adjuntos adverbiais e se relacionam a um termo da oração em que elas estão inseridas. Olha lá. Letra A. Com o uso de flechas, indique os termos a que elas se referem, a que esses termos se referem. Ao contrário, que está destacado lá, se refere a verbo, o verbo ser, né? O muito mais se refere, o muito se refere ao mais e o mais se refere ao sério. Então, você puxa essas setinhas aí, puxa do muito para o mais e do mais para o sério. Muito mais sério. O muito vem intensificando o mais e o mais vem definindo aí a palavra sério. Ok? Letra B. Depois, identifique a classe gramatical desses termos indicados. Então, qual que é a classe gramatical do primeiro termo lá? Ele é um verbo, o verbo ser, não é? Qual a classe gramatical do segundo termo, mais? O muito. Ele é um advérbio, né? Muito é um advérbio, muito mais. O mais é o mais... Peraí. O verbo ser... Então, o que nós estamos fazendo aqui? Identificando a classe gramatical desses termos indicados na oração. Ok, os termos que são indicados. O termo indicado pela palavra ao contrário é o verbo ser. O termo indicado pela palavra muito é o mais. Então, ele é um advérbio. E o termo indicado pela palavra mais é o sério. O sério é um adjetivo. Agora ficou claro. Letra C. Conclua. Além dos verbos, a que outras classes gramaticais um adjunto adverbial então pode estar relacionado, pelo que nós podemos perceber? A adjetivos e a advérbios. Então, o adjunto adverbial ele pode estar relacionado a verbo, a adjetivo e a advérbio. Ok? Letra D. E quais são as circunstâncias indicadas pelos adjuntos adverbiais? A gente vê que o ao contrário, ele indica modo e o muito mais indicam intensidade. Né? Aí ficou claro que a gente já viu anteriormente. Além de se relacionar com verbos, então, marca aí com seu marca-texto aqui, essa parte aqui, ó. Além de se relacionar com verbos, os adjuntos adverbiais podem referir-se a um adjetivo ou a um outro advérbio. Também são invariáveis, não sofrem alterações nem de gênero e nem de número. Ok? Então, na página 11, na página 75, na questão 11, diz assim: como você já sabe, então, os adjuntos adverbiais podem indicar diversas circunstâncias. A seguir, você reconhecerá algumas delas. Faça a correspondência adequada entre as colunas. Muito interessante e fácil de fazer e oportuno, porque a gente já viu tudo que estava se referindo aí a circunstâncias que uma locução adverbial, um advérbio, um adjunto adverbial pode indicar. E aqui nós vamos fazer a correspondência, então. Olha quantas circunstâncias. Só aí então, são 12, né? Então, olha lá. Nós vamos numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira lá, vamos ao cinema com os amigos. O com os amigos, com os, é um adjunto adverbial. Vamos avaliar aí com relação à frase, né? Sintaticamente. Então, aí nós temos que ele olhando lá na coluna, nós vemos que ele é um advérbio de companhia, ok? Chegamos ao meio-dia. Chegamos ao meio-dia seria um adjunto adverbial de tempo,
Ele com certeza comparecerá à festa. Esse com certeza aí é afirmação, é um advérbio de afirmação. O imigrante saiu a passeio com a família. Saiu a passeio. Esse a passeio aí indica finalidade. Ou seja, ele saiu para quê? Saiu a passeio, não é? O refugiado também tem direito a uma vida segura. Aí nós temos o advérbio de inclusão. Nunca fizemos o pedido ao gerente. Nunca fizemos o pedido ao gerente. O nunca aí é um advérbio de negação. Traz uma ideia de negação. Você avalia a frase como um todo e que circunstâncias que circunstâncias ela traz, não é? Aí o nunca já indica a negação. Por causa do calor, muitas pessoas passam mal. É um advérbio de causa, né? Tá indicando causa. Aqui é o melhor restaurante da região. Aqui indica lugar. Então, é um advérbio de lugar. É um adjunto adverbial de lugar. A próxima frase, o garçom gentilmente ofereceu-nos ajuda. O garçom gentilmente, ou seja, é um modo, né? Ele ofereceu, não ofereceu emburrado, ele ofereceu gentilmente. Ok. No jantar foi servido apenas frango com polenta. Exclusão, o apenas. Por último, foi entregue a ata ao presidente. Ordem, ou seja, por último, foi no primeiro, nem em segundo lugar, foi por último. Ok? A presença de adjuntos adverbiais pode gerar efeitos de sentidos variados na oração. Analise o subtítulo da reportagem a seguir. Vindos da África, Venezuela e Oriente Médio, imigrantes trazem na bagagem pratos típicos que caem no gosto do brasileiro. Lá? O verbo cair é intransitivo, ou seja, não precisa de complemento. Isso a gente já viu também. Então, qual a função que a expressão no gosto do brasileiro exerce na oração? É a função de adjunto adverbial de lugar, ok? Qual o significado que o verbo assume nesse contexto? O significado de ser bem aceito, pois as pessoas passaram a gostar, então, daqueles pratos, né? Essa é a resposta. Veja as frases e compare a mudança de sentido gerada pelo adjunto adverbial. Olha lá. Muitas pessoas caem em armadilhas. Algumas pessoas caem na rua. Ou seja, a primeira tem sentido de deixar se enganar, né? E a segunda traz um sentido mais literal, realmente de cair no chão, de ir ao chão, né? Como se vê, é importante analisar o contexto em que os adjuntos adverbiais estão empregados para entender o significado de cada um desses enunciados, não é mesmo? Bom, espero que tenha ficado claro. Peguem a apostila, revejam a matéria, reassistam a videoaula e façam os exercícios propostos para vocês aí no nosso planejamento. E qualquer dúvida é só me chamar lá na nossa plataforma online, ok? Então, até a nossa próxima videoaula.